E assim, muito pelo contrário do que vocês acham, quem fazia as brincadeiras mais ácidas, assim, e fazia as figurinhas e mandava figurinha zoando os outros, era ela. O uso de figurinha que ela fazia, ela não só fazia figurinha dos outros, mas ela também fazia figurinha dela e usava em diversas ocasiões as figurinhas que ela fez pra ela se zoando. Há uns 2 meses atrás, saiu um expose da blogueira Karen Bacchini, uma influenciadora com mais de 2 milhões de inscritos. Sem dúvidas, nessa área, a Karen Bacchini ela é gigante, conhecida por todos, só que naquela época, praticamente, todo mundo estava falando a respeito de uma forma negativa. A primeira situação era que, até hoje, eu acho que ainda é muito errado, até porque, de maneira nenhuma, ninguém deve romantizar a pobreza. Ainda mais da forma como ela falou, foi bem intrigante. Sem mencionar os piores exemplos que eu já vi na minha vida que uma pessoa poderia dar a respeito de alguém que vive na pobreza, como simplesmente ela comparar a vida de modelo a pessoas que trabalham numa lavoura, falando ainda que os modelos trabalham mais e é uma vida bem mais desgastante. Pra mim, quem faz o maior trabalho, que é mais difícil, que eu já vi até hoje, é modelo. E você pode achar que não. Pode achar que o cara da lavoura sofre mais, mas o cara da lavoura, ele tem o horário dele, ele vai pra casa feliz. Porque eu não vou ser ignorante e falar que ser modelo é uma parada que é bem tranquilo, mas, cara, comparado à vida de alguém que trabalha em uma lavoura, eu acho que é meio óbvio, né? Toda profissão tem os seus prós e contras. Porém, essa comparação da Karen Bacchini foi uma parada muito, mas muito sem lógica. Isso resultou a várias pessoas fazerem vídeos a respeito da Karen Bacchini justamente por causa dessa sua opinião bastante controversa a respeito das pessoas que não vivem situações bem financeiramente, como o outro exemplo que ela deu quando foi em outro podcast, quando ela disse que quando ela estava em uma viagem, ela viu algumas pessoas ali de Bali comendo apenas arroz. Segundo ela viu que aquelas pessoas eram muito felizes, sorridentes, mesmo que na vida delas, elas só comiam arroz o tempo todo. Concluiu dizendo que a gente não precisa de muita coisa pra ser feliz, tá ligado? Usou esse exemplo de uma pessoa que vive numa pobreza pra falar que você não precisa comer alimentos bons pra você ser feliz. Você foi pra Bali. Uhum. Eu fui pra Bali também. E Bali foi Deve uma ser das incrível. experiências mais incríveis. Porque lá as pessoas não têm nada. Elas não têm nada. Elas não têm nada. Nada mesmo. Mas elas acordam todo dia pra fazer oferenda. Pra fazer barquinho de folha de bananeira, sei lá o que é. Elas trançam, aí elas põem arroz, fazem oferenda todos os dias. De manhã elas faziam uma oferenda, sabe? E elas são um dos povos mais felizes que eu já conheci. Mesmo comendo assim, qual a comida de Bali, sem ser ali Bali, assim, a Indonésia, qual é a comida da Indonésia? É um bolo de arroz, eles fazem assim uma placa de arroz e cortam em cubo e aquela é a comida, eles só comem aquilo. Só que são uma das pessoas mais felizes que eu conheci, sendo que eles não têm nada. Nem carne, sabe? Tipo, não tem na alimentação deles, é só arroz mesmo. Então, tipo, a gente não precisa ter nada. E eu acho que todas essas coisas que a gente tem, elas prendem a gente e deixam a gente mais infeliz mesmo. Não tem sentido nenhum. Se elas estavam felizes ali, era de momento, porque pelo menos elas têm aquele alimento pra comer, cara. Mas se elas tivessem condições pra comer outra coisa, eu tenho certeza que elas ficariam mais felizes ainda. Que a gente não precise de outras coisas pra ser feliz, que aquilo ali basta apenas. Cara, a questão ela é muito simples. É que pra elas, a única disponibilidade de comida era aquela. Então, elas não têm o que fazer. Ou você come aquilo, ou você morre de fome. Vai fazer o que, cara? Engraçado quando eu vejo alguém que nunca passou por nenhum problema financeiro ou de comida ou de qualquer outra coisa falar a respeito ou comentar sobre isso. Isso mostra claramente que eles vivem um mundo totalmente diferente do nosso, tanto em condições financeiras como também na sua mentalidade. É uma parada que é bem diferente, cara. E várias pessoas mostram um pouco até de prepotência e superioridade. Eu sinto muito, eu não sei como que é a Karen Bacchini no dia a dia, mas essas declarações deu a entender isso. Mas enfim, como vocês devem estar vendo aí no título do vídeo e até mesmo na thumbnail, o assunto que eu queria externar aqui é bem mais a outra situação que também aconteceu com a Karen Bacchini exatamente na mesma época, que foi também quando a sua ex-funcionária na ocasião, essa mulher conhecida como Priscila, estava acusando a Karen Bacchini de diversas coisas relacionadas ao ambiente de trabalho, como clima ruim, situações constrangedoras e até mesmo dela ser zoado pela Karen e outras situações. Quando isso veio a público, óbvio que a maioria das pessoas se solidarizou com o caso e teve muita empatia pela Priscila. Não só eu, como também outros influenciadores e outras pessoas comentaram a respeito. Isso surgiu logo quando ela estava sendo criticada por essas declarações nesses podcasts sobre a pobreza, onde ela estava romantizando literalmente. Então, mano, dado esse histórico aí que já estava bastante conturbado e até mesmo ruim pra Karen, surgindo outra polêmica assim, as pessoas iriam cair matando em cima dela. É literalmente igual você bater um bicho morto. Você tá batendo ali, ele está totalmente inofensivo e ele não tem o que fazer, afinal ele já tá morto mesmo, até porque ela já estava sendo duramente criticada por todo mundo na internet. Então apareceu outra
polêmica pesada, onde ela estava sendo acusada de maltratar uma funcionária, de certeza todo mundo iria apoiar a funcionária e criticar ainda mais a Kari Bakini e piorar ainda mais o seu cancelamento. E foi justamente isso que aconteceu. E ainda nessa semana, a ex-funcionária da Karen postou outro vídeo no seu Instagram falando que a Kari Bakini entrou em contato com ela, falando que tudo que ela devia envolvendo a CLT foi paga, e também para ela se retratar a respeito do seu antigo vídeo que ela falou mal dela e falou algumas coisas que não eram verdades e que isso estava gerando problemas para ela e para sua empresa. E então a Priscila concluiu dizendo que se sentiu chantageada emocionalmente e também coagida pela Karen. Então, eu tenho certeza que ela achou que a Karen Bakini iria ficar na dela e dessa vez ela não ia falar mais nada. Só que, como as pessoas estavam atacando a Karen de novo, mano, elas veio fazer um vídeo bem completo que ela postou ontem e sinceramente me surpreendeu muito da forma como ela conduziu tudo aquilo. Esse vídeo, ele tem mais de 1 hora de duração, onde ela falou exclusivamente e abertamente sobre tudo, mostrando tudo detalhado e de como que era o tratamento dela com o funcionário. Absolutamente ninguém tem o direito de me acusar de fazer coisas que eu não fiz. Todo mundo tem o direito e a liberdade de expressão de falar o que quiser, desde que aquela coisa seja verdade. E nesse caso, não é. E quando tava aqui todo mundo no espaço de coworking, a gente ria, a gente se divertia, fazia muita piada uma com a outra. Realmente, assim, eu tenho muitas lembranças felizes da época que ela trabalhou comigo. Essa pessoa, ela se divertia assim no trabalho. Ela fazia várias brincadeiras, assim como a gente conseguiu provar perante a juíza. Ela nunca teve a sua honra ou a sua integridade ferida de maneira nenhuma. E ela nunca reclamou do ambiente onde ela estava trabalhando para que nós pudéssemos melhorar, caso ela tivesse alguma reclamação. E assim, muito pelo contrário do que vocês acham, quem fazia as brincadeiras mais ácidas assim, e fazia as figurinhas e mandava figurinhas zoando os outros, era ela. O uso de figurinha que ela fazia, ela não só fazia figurinha dos outros, mas ela também fazia figurinha dela e usava em diversas ocasiões as figurinhas que ela fez pra ela se zoando. Essa pessoa, ela tinha a liberdade total de trabalhar de casa ou fazer o horário dela. Isso nunca foi um problema. A gente, inclusive, sempre incentivou a ela que se ela não estivesse bem, que ficasse em casa. E apesar de toda a flexibilidade, essa pessoa, ela nunca cumpria os prazos que a gente determinava pra ela de certa tarefa. Tipo, ai, esse vídeo precisa ser entregue até o dia tal. E aí ela não entregava e falava que se confundia. Então a gente tinha um problema de produtividade muito grande com ela. Uma dessas coisas era o completo desleixo com o ambiente de trabalho. Então, tipo, as coisas dela estavam sempre bagunçadas, desorganizadas. E aí não só as coisas dela, mas as coisas do escritório em si era sempre uma zona, uma bagunça, então tinha que pedir pra organizar. Também tinha problema com, às vezes ela comia e deixava a mesa suja. Então assim, eu não queria que ela arrumasse a casa, eu queria que ela arrumasse as coisas dela. Doou ali pra se alimentar dentro da lava-louça, ela não precisava nem lavar. Uma das coisas que essa pessoa fez no dia do desligamento dela foi dizer, abre aspas, eu tenho ensino superior e não preciso ficar catando lixo como uma empregada. Em 2019 eu recebi um convite para ir pra Comic Con e fazer cobertura através de uma marca. A marca só queria me dar os ingressos e queria que eu fosse. Como aquela era uma semana que tava muito atribulada pra mim, esse e-mail, por algum motivo, caiu no e-mail dela. E aí ela me mandou o print, falou, ó, tão chamando e tal, pra cobrir pelo Instagram. Aí eu falei, declina, porque eu tô muito atarefada essa semana. Então eu falei pelo meu Instagram, não quero. E aí ela agiu por trás, conseguindo os ingressos pela Comic Con. Ela continuou falando com a marca, conseguiu os ingressos. Ela coagiu a outra funcionária aí com ela. E eu fiquei sabendo porque eu vi umas faturas de Uber Black, tipo, gigantescas, assim. De repente chegou aqui, R$300 uma corrida. Eu fiquei tipo assim, que é isso? E depois a marca começou a me cobrar. Você não vai postar foto, você não vai postar nenhum stories, a gente te deu o ingresso, você não vai postar nada, nem marcar a gente. E eu fiquei assim, eu nem fui no evento. Eu sei que ele é apenas conversas, prints e vídeos, mas cara, do jeito que ela mostrou ali, dá pra ver que, mano, era um negócio totalmente mal interpretado e fora de contexto. Esse funcionário vivia dizendo que era um ambiente chato, complicado de trabalhar, todo mundo ali era muito cara fechada, mas aí quando você vai ver lá os prints que a Karen mostrou e os vídeos, ela vivia brincando com todo mundo, postando figurinhas, memes, mostrando ser algo totalmente diferente do que ela falava como era. É bizarro, mas dá a entender que ela entrou com a mente literalmente pensando em prejudicar a Karen. Não tô falando aqui que ela é uma pessoa inocente, que ela é uma pessoa muito boa, mas nessa situação e nesse caso, não tem como você ficar em cima do muro e não falar que ela tentou se aproveitar dessa situação. Arruma uma dica pra vocês, faça backup no WhatsApp de vocês, porque um dia, quem sabe, vocês não precisam dessas conversas. Na verdade, não só no WhatsApp, como também no Discord, Twitter. Não sei, se você tem uma dúvida sobre aquela
aquela pessoa, ou mesmo se você não tiver, cara, tente deixar as conversas guardadas, salvas em um lugar seguro, porque quem sabe no futuro próximo você não precise delas. Karen precisou e soube usar isso muito bem, porque ela conseguiu mostrar muitas coisas a respeito dessa ex-funcionária, com provas concretas, ao fim de mostrar que a guria estava realmente mentindo o tempo todo. Mas ainda assim eu não vou dar aqui um veredito e falar quem está certo ou quem está errado. Agora tá muito complicada a situação pra ex-funcionária da Karen Bacchini. Literalmente se inverteu tudo, velho, porque é uma hora dela sendo refutada, cara. É bizarro, mano. Mas agora eu não sei como que vai ficar essa situação. Praticamente tudo que ela falou contra a Karen Bacchini caiu por terra. Ela criticava o jeito como ela é tratada, e a Karen mostrou que, na verdade, ela era muito bem tratada, inclusive era ela que iniciava as brincadeiras, tanto como as figurinhas no seu rosto, ou dela postando alguns vídeos zoando, e agora ela dando essa de vítima, mano, ficou muito complicado. Sim, teve a questão ali das questões trabalhistas que realmente parece que ela estava devendo, mas depois ela pagou, mas as outras situações que ela acabou acrescentando a respeito da Karen eram totalmente mentiras. Pô, na moral, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês: se um dia eu ficar rico, eu me viro sozinho, cara. Acho que eu não vou pagar nenhum funcionário pra ficar comigo. Vou me virar, sei lá, ser um dono de casa e já era. Porque lidar com pessoas é extremamente complicado, ainda mais as pessoas que você não conhece, porque qualquer uma delas pode querer te destruir, e quem sabe ela não consegue. Depois disso, eu vou ser parcial, não vou dar um veredito e falar quem está certo ou quem está errado. Até que tudo seja realmente resolvido, não dá pra me falar isso. Porém, depois de todas essas provas da Karen, ficou muito difícil das pessoas, sei lá, voltarem a acreditar na Priscila e dar um voto de confiança nela. Queria saber também a opinião de vocês a respeito desse caso. Deixem aí nos comentários que depois eu vou estar dando uma olhada. Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Abraço e até o próximo.